Você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, isso quer dizer que você não tem Jesus no seu coração. Porque se você tem Jesus no seu coração, você jamais temerá a morte. Com Jesus, você não precisa ter medo da morte. O medo da morte supõe destruição e castigo por causa do pecado. Porque quem ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, essa pessoa com certeza ela tem medo da morte. Porque depois da morte haverá julgamento do pecado e ele será castigado. Então, se você tem medo da morte, se você está com medo da morte, você com certeza não tem Jesus no seu coração. Porque se você tem Jesus no seu coração, isso significa que você está salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação e salvo do julgamento. Salvo do castigo eterno. Ter Jesus significa que Jesus pagou o preço do seu pecado na cruz. Isso quer dizer que você não precisa mais ter medo da morte. Jesus transforma a morte em vitória. Agora, quando a pessoa morre com Jesus, ela sabe que vai para o céu. Por isso, ela não precisa temer a morte. Não precisa ter medo da morte. Porque no céu não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. No céu você vai estar para sempre com Jesus. Então, se nós que estamos vivendo esta pandemia, não pode sair de casa, tem que higienizar as mãos, usa máscara, você não precisa ter medo da morte. É claro que você não vai procurar a morte, caçar a morte. O que eu estou dizendo para você é que se você tem Cristo, se você tem Jesus no seu coração, você não precisa ter medo da morte. Agora, se você ainda tem medo da morte, peça a Deus que lhe dê a salvação eterna, em nome de Jesus, e para você ter coragem de enfrentar a morte quando ela vier, porque a morte, querendo ou não, ela faz parte do ciclo da vida. E você não precisa ter medo dela. Vamos ler alguns versículos. Calma, não priemos cânico. Pessoal, vamos ler João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, qual é o segredo para você não ter medo desta pandemia? Qual é o segredo para você viver em paz com a sua família? Para você viver com alegria? Crer que Jesus é o Cristo e será salvo você e a sua casa. Ok? Esse é o segredo. Não temer a morte é crer em Jesus. É crer em Jesus.
Você jamais vai ter medo da morte, você jamais temerá a morte, porque Cristo está com você, tá bom? Até o próximo vídeo. Suportes, consegue! Flaps, consegue! Motor, consegue! Cafeteira, consegue! Enquanto isso, na sala de justiça. Temos que nos preparar para amanhã à noite. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo.